Você já percebeu que muitas vezes, mesmo buscando a Deus, o coração continua pesado, a mente carregada e a alma cansada? Talvez seja medo, talvez seja ansiedade, talvez sejam os ataques espirituais que tentam roubar sua fé. É justamente aqui que entra o poder da oração, mas não qualquer oração. Hoje eu quero te conduzir a uma experiência profunda com os Salmos 27, 23, 35 e 91. Eles não são apenas textos antigos, são armas espirituais, são bússolas divinas. São como chaves que abrem portas do céu sobre a sua vida. E antes de mergulharmos juntos nessa jornada, quero que você saiba de uma verdade que vai contra o que o mundo tenta nos convencer. Você não precisa ser perfeito para atrair a presença de Deus. Você só precisa ser sincero. O Espírito Santo não procura pessoas impecáveis. Ele procura corações disponíveis. Imagine por um instante um hospital. Os médicos não esperam que os doentes cheguem curados para serem atendidos. Eles acolhem justamente os que precisam de tratamento. Assim é Deus com você. Ele não espera que você venha resolvido. Ele espera que você venha disposto. Agora, prepare-se. O Espírito Santo quer falar com você. Ele é como aquele amigo que chega de mansinho, mas transforma todo o ambiente. Quando ele entra, a escuridão perde força, a ansiedade perde espaço e a esperança renasce. Neste vídeo, vamos juntos clamar, orar e meditar nos Salmos. Mas cada parte será como uma escada, um degrau que vai te levar mais alto. Você não está aqui por acaso. Você foi atraído por Deus para ouvir esta mensagem. E aqui vai o primeiro gancho. No próximo bloco, você vai descobrir como o Salmo 27 se torna uma arma contra o medo e a incerteza, e como a luz de Deus pode iluminar até mesmo os cantos mais escuros da sua mente. O medo é como uma sombra. Ele não tem substância própria, mas se alimenta da ausência de luz. Quantas vezes você já se sentiu paralisado, incapaz de dar um passo adiante porque as vozes do medo gritaram mais alto que a sua fé? O Salmo 27 é um antídoto contra essa paralisia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de guerra contra o medo. Imagine-se em uma sala completamente escura. Você não enxerga nada, tropeça, sente insegurança, mas basta alguém acender uma pequena vela e, de repente, tudo muda. A chama não precisa eliminar a escuridão do mundo inteiro, basta iluminar o espaço em que você está. Assim é a luz de Deus em sua vida. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava em um momento de tranquilidade. Ele estava cercado por inimigos, ameaçado, perseguido. Mas, em vez de deixar a escuridão dominar, ele fez uma escolha: olhar para a luz de Deus. E aqui eu quero que você reflita. O que tem sido a sua escuridão? Pode ser a ansiedade, pode ser a falta de direção, pode ser a pressão externa das pessoas. Mas existe uma luz que pode vencer tudo isso. A presença do Espírito Santo é como um farol em meio à tempestade. Ele não apenas ilumina, mas também aponta a direção. Quando você ora com sinceridade, você atrai essa luz para dentro de você. E veja como a palavra é viva. Davi não pede muitas coisas, ele pede apenas uma: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso nos mostra que a verdadeira coragem não vem de estratégias humanas, mas de viver na presença constante de Deus. E aqui está a beleza. Quanto mais tempo você passa com Deus, menos espaço o medo encontra em sua mente. É como estar em um quarto escuro e abrir as janelas. A luz expulsa naturalmente a escuridão. Agora, respire fundo e declare com fé: Senhor, Tu és a minha luz, eu não temerei. Essa é a sua oração hoje. E aqui vai o próximo gancho. Se no Salmo 27 encontramos coragem, no Salmo 23 encontramos descanso. O que adianta vencer o medo se a alma continua cansada? No próximo bloco, você vai descobrir como Deus quer te conduzir a águas tranquilas. Você já se sentiu esgotado, como se estivesse correndo sem parar e nunca chegasse a lugar nenhum? É como um celular sem bateria. Por mais avançado que seja, se não for recarregado, ele simplesmente apaga. O Salmo 23
é como um carregador da alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o lembrete de que você não precisa viver à base de suas próprias forças. Você tem um pastor que guia, protege e supre. Imagine uma ovelha. Ela não sabe se defender de lobos, não sabe encontrar água sozinha, não consegue nem mesmo se levantar se cair de costas. Ela depende totalmente do pastor. Você pode até achar que isso soa como fraqueza, mas na verdade é a maior segurança. Porque ter o Senhor como pastor significa estar debaixo do cuidado mais perfeito que existe. A vida moderna muitas vezes nos coloca em um ritmo insano. São responsabilidades, cobranças, comparações. Mas o Espírito Santo nos convida a um outro tipo de vida, de descanso em verdes pastagens e águas tranquilas. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de paz. Já percebeu que, quando você confia em Deus, até as situações difíceis parecem mais leves? É como atravessar uma tempestade de guarda-chuva em mãos. A chuva continua caindo, mas você está protegido. Esse salmo também nos lembra de algo poderoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare que a promessa não é de evitar o vale, mas de ter companhia dentro dele. Quantas vezes você já passou por vales? Pode ser um diagnóstico médico, uma crise financeira, uma traição. O que faz toda a diferença não é o vale em si, mas quem caminha ao seu lado. E você não está sozinho. Jesus está com você. Se o Salmo 23 nos ensina a descansar, o Salmo 35 nos ensina a lutar. Porque enquanto descansamos em Deus, também enfrentamos inimigos espirituais que precisam ser vencidos. A vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. E ignorar isso é se expor ao perigo. O Salmo 35 é a oração de quem entende que existem inimigos visíveis e invisíveis. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam contra mim. Peleja contra os que pelejam contra mim. Essa é a declaração de alguém que sabe que sua luta não é apenas contra pessoas, mas contra forças espirituais da maldade. O Espírito Santo nos ensina que, muitas vezes, os verdadeiros inimigos não são aqueles que podemos ver, mas aqueles que atacam nossa mente, nossas emoções e nossa fé. São as mentiras do inimigo dizendo: você não vai conseguir, Deus te esqueceu, você não tem valor. Esse salmo é um convite para entregar a causa a Deus. Não é sobre buscar vingança, mas sobre permitir que a justiça divina prevaleça. É como estar em um tribunal. Você não precisa se defender sozinho, porque tem o melhor advogado do universo ao seu lado. E aqui está a chave. A vitória não vem da sua força, mas da intervenção de Deus. Quando você ora esse salmo, você está dizendo: Senhor, toma a minha luta em tuas mãos. E sabe o que acontece? O inimigo cai na própria armadilha que preparou para você. As flechas lançadas contra você se quebram antes de te atingir. Agora eu quero que você declare com ousadia: Senhor, tu és a minha defesa. Em ti eu confio. E aqui está o próximo gancho. Se no Salmo 35 aprendemos a lutar, no Salmo 91 aprendemos a descansar na certeza da proteção divina. Porque, depois da batalha, vem a segurança do abrigo em Deus. Chegamos ao ápice da nossa jornada. O Salmo 91 é talvez o mais poderoso cântico de proteção da Bíblia. Ele é um escudo, uma muralha espiritual, uma declaração de que a presença de Deus é impenetrável. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse é o segredo. Não é visitar a presença de Deus de vez em quando, é habitar nela. É como viver em uma casa segura durante uma tempestade. Você ouve os trovões lá fora, mas está protegido. Esse salmo nos lembra que Deus dá ordens aos seus anjos para nos guardar. Já imaginou isso? Anjos ao seu redor, sustentando você em momentos de perigo, livrando você de tropeços, protegendo você de ataques invisíveis. Ele também declara que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso não significa que não haverá lutas, mas que a vitória já está decretada. E a parte mais emocionante, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Veja, não é apenas sobre proteção, é sobre relacionamento.
Deus protege aqueles que o amam, aqueles que escolhem se apegar a Ele. Neste momento, eu quero que você imagine estar debaixo das asas de uma águia, forte, imponente, segura. É assim que Deus te guarda, com amor, com poder, com fidelidade. Você já sentiu como se estivesse cercado por perigos invisíveis? Não apenas os riscos físicos do dia a dia, mas aquelas pressões espirituais que sugam suas forças, aquelas angústias internas que ninguém vê, mas que você carrega no silêncio do coração. Pois é justamente para esses momentos que Deus nos deu o Salmo 91. Esse salmo é muito mais do que um texto bonito para ser lido em dias de angústia. Ele é um manual de sobrevivência espiritual, um escudo invisível que se ativa quando você decide viver debaixo da presença de Deus. Cada versículo é como um tijolo de uma fortaleza inabalável, construída não pelas mãos humanas, mas pela própria promessa do Altíssimo. E aqui está a primeira revelação. O Salmo 91 não é apenas para ser lido, mas para ser habitado. Ele não fala de uma visita ocasional à presença de Deus, mas de uma moradia permanente. É como escolher morar em um castelo impenetrável, enquanto lá fora as tempestades continuam a soprar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Preste atenção em duas palavras: habitar e descansar. Habitar não significa passar de visita. Não é apenas dobrar os joelhos quando tudo dá errado. Habitar é permanecer, é morar, é fazer da presença de Deus o seu endereço espiritual. É como alguém que decide mudar-se de uma casa frágil para um palácio fortificado. Quem habita no esconderijo do Altíssimo está debaixo de um teto que não pode ser destruído, cercado por muralhas que não podem ser derrubadas. E quando você habita, você descansa. Porque o descanso verdadeiro não vem de férias, não vem de dinheiro na conta, não vem de reconhecimento humano. O descanso vem do Espírito Santo, que acalma o coração mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Quantas vezes você já tentou descansar em coisas que não trouxeram paz? Talvez em uma noite de lazer, em um elogio, em um sucesso profissional. Mas a paz dura pouco. O Salmo 91 nos mostra que o único descanso permanente está na sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repare, o salmista não apenas pensa, ele declara. Existe poder em falar em voz alta a sua confiança em Deus. É como levantar um estandarte em meio ao campo de batalha e gritar: eu não estou sozinho, o Senhor é a minha fortaleza. Aqui temos 3 imagens poderosas: refúgio, um abrigo secreto, um esconderijo. É onde você se protege quando o inimigo ataca. Fortaleza, uma estrutura inabalável que não pode ser derrubada por nenhuma arma. Deus pessoal, não é o Deus deles, é o meu Deus. Essa é a intimidade que transforma. E aqui entra um ponto crucial. Confiar em Deus não é passividade. Não significa cruzar os braços e esperar que tudo se resolva. Confiar é agir com a certeza de que você não está sozinho. É tomar decisões com coragem, porque sabe que Deus é seu escudo. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui vemos 2 imagens extraordinárias. O laço do passarinheiro, uma armadilha preparada para capturar quem está distraído. Assim é o inimigo. Ele arma ciladas sutis, tenta te pegar pelos pontos fracos. Mas Deus promete livramento. A peste perniciosa, doenças, crises, ataques invisíveis. O Salmo não nega a existência desses perigos, mas garante: há livramento para quem confia em Deus. E então surge uma metáfora cheia de ternura. Deus como uma águia que cobre seus filhotes com as asas. Imagine a cena. A tempestade cai, o predador se aproxima, mas os filhotes estão seguros debaixo das asas fortes e quentes da mãe. Assim é você debaixo das asas do Altíssimo. E para completar, a verdade de Deus é escudo e broquel, escudo grande para proteger o corpo inteiro.
broquel pequeno para proteger em combate corpo a corpo. Em outras palavras, não importa de onde venha o ataque, Deus tem proteção para cada situação. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O medo é um dos maiores ladrões da fé. Ele não apenas nos paralisa, mas nos faz esquecer quem é Deus. Mas esse versículo mostra que não há turno em que o Senhor não esteja atento. Terror de noite, ataques invisíveis, ansiedades, insônias, pesadelos, seta de dia, críticas, injustiças, palavras de desânimo lançadas contra você, peste na escuridão, doenças e crises que surgem do nada, sem explicação, mortandade ao meio-dia, problemas evidentes, tragédias visíveis. Ou seja, não importa o horário, não importa a forma, não importa a intensidade, você está guardado. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é um dos versículos mais fortes do Salmo 91. Ele descreve uma cena de guerra, onde muitos estão caindo, mas você permanece de pé. Isso não significa que não veremos tragédias ao nosso redor. Significa que a mão de Deus nos preserva no meio do caos. É como um prédio desabando e apenas um apartamento permanecendo intacto. É como um barco afundando e apenas uma pessoa boiando sobre as águas, sustentada por Deus. Esse versículo não é apenas promessa de proteção física, mas também espiritual. Quando muitos abandonam a fé, você permanecerá firme, porque Aus e seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aqui está um dos maiores mistérios da fé. Os anjos de Deus estão a serviço daqueles que o temem. Você pode não vê-los, mas eles estão em ação. Já pensou quantos livramentos você recebeu e nem percebeu? O acidente que não aconteceu, a porta errada que não se abriu, a amizade tóxica que foi cortada. Muitas vezes, esses são sinais de anjos em ação. E note, os anjos não guardam você apenas em momentos especiais, mas em todos os seus caminhos, do trajeto ao trabalho, ao momento de oração, do silêncio da madrugada, à agitação do dia. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. O leão e a serpente são símbolos de força e astúcia, os dois principais atributos do inimigo, mas a palavra garante: em Cristo, você tem autoridade para vencer ambos. O Novo Testamento confirma isso quando Jesus declara em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. E aqui está a chave: porque a mim se apegou com amor. Não é apenas sobre repetir palavras, mas sobre apegar-se a Deus de todo o coração. O amor é o vínculo que ativa a proteção. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que promessa extraordinária! Veja o que Deus garante. Resposta imediata. Quando você invocar, ele responderá. Companhia na angústia. Ele não te abandona na dor. Ele está com você nela. Livramento. Ele te tira da angústia. Glória, ele transforma a sua vergonha em testemunho. Longa vida, ele prolonga os seus dias. Salvação, a maior de todas as promessas, a eternidade ao lado dele. O Salmo 91 não é apenas para ser lido, é para ser vivido, experimentado, respirado. Ele é o mapa de uma vida de confiança, o escudo contra os ataques do inimigo, e a prova de que quem escolhe habitar em Deus nunca está sozinho. Hoje, o Espírito Santo te convida a se apegar a essa promessa, a abrir mão do medo e segurar firme nas mãos daquele que nunca falha. Declare em voz alta agora: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu faço do Senhor o meu refúgio. Eu confio em Jesus, meu Salvador.
E se essa oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário dizendo "A oração tem poder" e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Porque lembre-se, o Salmo 91 não é apenas um salmo, é um estilo de vida em Deus. Se o Salmo 27 te deu coragem, se o Salmo 23 te deu descanso, se o Salmo 35 te ensinou a lutar, e se o Salmo 91 te deu segurança, então saiba, você já está vivendo uma transformação espiritual. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa oração com alguém que precisa da luz de Deus. Porque, como diz a própria palavra, a oração tem poder.